Mais uma vez eu quero saudar os irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo Jesus, da Congregação Evangélica Luterana Jesus Salvador, bairro da Cavalhada, da Congregação Evangélica Luterana São Marcos, bairro Ipanema, e da Congregação Evangélica Luterana Bom Pastor, bairro Campo Novo, bem como todos os que venham participar do nosso culto online. O nosso culto de hoje é alusivo ao 6º domingo de Páscoa. O tema do culto é os glorificados diante do trono de Deus, tendo como texto base a de Apocalipse capítulo 7, versículos 9 até 17. Para o início do nosso culto, invoquemos pela presença do Deus triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe para que use de misericórdia para com cada um de nós e nos conceda o seu perdão. Confessemos os nossos pecados a Deus. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te, em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Tendo feita mentalmente a confissão de todos os vossos pecados, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para a introdução do nosso culto de louvor e adoração, destacamos o Salmo alusivo ao 6º domingo de Páscoa. Salmo capítulo 66, versículos 8 até 20. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Oremos. Ó Deus, pela humilde obediência do Teu único Filho, venceste ao nosso maior inimigo, o diabo. Suplicamos-te que nos ajudes a guardar em nosso coração tudo aquilo que o nosso bondoso Senhor suportou por nós. Concede que, a exemplo dele, possamos suportar com paciência todas as coisas que são contra nós. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. A primeira leitura bíblica, alusivo para este sexto domingo de Páscoa, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 até 31, onde lemos: Enquanto Paulo os esperava quem? Silas e Timóteo, que estavam vindo de Bereia. Então, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem,
Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Eis o primeiro texto. A seguir destacamos a leitura da epístola que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 até 17, onde lemos: A visão dos glorificados. Depois destas coisas, diz o apóstolo João, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eis a segunda leitura bíblica alusivo para este 6º domingo de Páscoa. A leitura do Santo Evangelho para este domingo, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 até 21, onde lemos: Palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eis a leitura do Santo Evangelho para este domingo. Queremos confessar mais uma vez a nossa fé que temos no Deus triuno. Confessemos a nossa fé uns aos outros
com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Amém. O texto base para nossa meditação nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Rogamos ao Deus eterno que conceda, em rica medida, do poder do seu Santo Espírito a cada um de nós no meditar destas palavras. Amém. Prezados irmãos e irmãs, na mesma fé que temos em Cristo Jesus. A promessa de Jesus, que ele voltará no dia derradeiro para buscar o povo exclusivo de Deus e levar a nação santa para a glória eterna no céu, nos direciona para um outro texto bíblico, a de Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14. Neste texto, numa visão, o apóstolo João pôde contemplar, após a ressurreição dos mortos, a nação santa, os glorificados, ressuscitados, sendo arrebatados deste mundo e levados para a nova morada no céu. Esta visão de João foi magnífica, encantadora, reconfortante para nós ainda hoje, porque eu, você e todos os que creem em Cristo estão envolvidos nesta visão. O apóstolo João assim descreveu o que viu. Eu vi uma grande multidão de pessoas vestidas com vestiduras brancas, vindo de todas as nações, tribos, povos, línguas, e se colocaram diante do trono do Cordeiro e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que morreu e ressuscitou, pertence a nossa salvação. Em outras palavras, esta multidão de pessoas vestidas com vestiduras brancas reconhecem que estão diante do trono de Deus, não por merecimento ou por esforço próprio, mas sim que estão lá, única e exclusivamente, por mérito do Cordeiro de Deus, que derramou seu santo e precioso sangue até a morte, e assim lhes lavou com o perdão de todos os pecados. Esta é a razão de estarem diante do trono de Deus, vestidos com vestiduras brancas. Por isso, na visão de João, a nação santa apontava para o Cordeiro e cantava: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que morreu, ressuscitou, pertence a nossa salvação. A pergunta é: de onde veio esta multidão de pessoas que João viu diante do trono de Deus? O apóstolo responde: são as pessoas que vieram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui está o resultado da ordem deixada por Jesus pouco antes de subir aos céus. Ide, pregai o evangelho a todas as nações, até os confins da terra, porque
A pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como o Evangelho da salvação está sendo anunciado, pregado a todas as nações, o resultado não podia ser outro, senão uma grande multidão vinda de todas as nações, línguas, povos e tribos. Enfim, de todos os lugares e de todos os tempos que foram tocados pelo Espírito Santo, que os chamou à fé, mediante a pregação do Evangelho. Agora, esta multidão, que nós também fazemos parte, está lá, diante do trono de Deus, vestidos com vestiduras brancas. Está lá, com os corpos transfigurados, mais lindos que os próprios lírios do campo. Está lá, brilhando em glória, mais forte que o próprio sol em toda a sua claridade. Está lá, com palmas nas mãos, jubilando, cantando, testemunhando ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que morreu e ressuscitou, pertence a nossa salvação. No meio deste júbilo dos salvos, João presenciou outra cena maravilhosa. A cena que João viu foi, enquanto os salvos cantavam, ao nosso Deus pertence a salvação, também os anjos de Deus se postaram ao redor do trono de Deus e acrescentavam o seu canto ao canto dos salvos. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Meus amigos, deve ter sido uma cena fantástica que João assistiu nessa cena. Esta cena também os nossos olhos irão contemplar quando Cristo nos chamar desta vida. Desde já, eu clamo ao meu bondoso Deus, quando chegar a minha hora derradeira, que por sua infinita graça, também eu possa estar no meio deste coro dos salvos e cantar: ao nosso Deus que se assenta no trono, pertence a minha salvação. E que os anjos de Deus possam confirmar: isto é certamente verdade. Amém. O apóstolo João está lá, contemplando, olhando, ouvindo o canto dos salvos, ouvindo o canto dos anjos, quando de repente um ancião se aproxima e lhe pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? João não responde: eu não sei, mas disse: meu Senhor, tu bem sabes de onde veio esta multidão. E de fato, o ancião sabia e fez questão de dizer ao apóstolo, para não haver dúvida: são estes os que vêm da grande tribulação. Prezado irmão, irmã em Cristo, se você está passando por angústias, aflições, tristezas, doenças, mas não se deixa abalar para não cair da fé, então é de você que o ancião está falando ao dizer: são estes os que vêm da grande tribulação e não esmoreceram na fé. São estes os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas o que significa lavaram as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro? Significa que foram batizados, passaram a crer que o sangue de Jesus derramado na cruz os lavou de todos os pecados. E assim, mediante a fé em Cristo, passamos a fazer parte
da multidão dos eleitos de Deus que está diante do trono de Deus no paraíso. É o que confirmou o ancião ao apóstolo João. São estes que lavaram suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, que se acham agora diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Sim, no céu, os santos eleitos servem a Deus sem qualquer impedimento, como às vezes acontece em nosso servir a Deus nos santuários terrenos. O ancião disse mais ao apóstolo: aquele que se assenta no trono estenderá sobre os salvos o seu tabernáculo. O tabernáculo simboliza a presença de Deus. Aqui nós temos confirmada a promessa que Deus estará para sempre conosco neste mundo e depois por toda a eternidade. Aqui se confirma a promessa de Deus: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esta multidão ainda tem um privilégio maior, segundo a revelação do ancião. Nunca mais os que estão no paraíso terão fome, sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Nunca mais sofrerão qualquer angústia, ou até mesmo a morte. O ancião continua a sua revelação e acrescenta: o cordeiro que se encontra no meio do paraíso apacentará os salvos e os guiará finalmente para as fontes da água da vida. O ancião confirmou ao apóstolo o que Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço de Jacó em Samaria: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amigos, quem beber desta água da vida não mais experimentará a morte, qualquer dor, angústia ou tristeza. Não haverá mais lágrimas, pois Deus enxugará dos olhos toda lágrima dos salvos. E quando Deus enxugar as nossas lágrimas, nunca mais vamos chorar. Com esta gloriosa verdade, fecha-se a visão da qual João viu a multidão da totalidade dos salvos no céu. Esperamos sinceramente que João também tenha visto a mim e a você no meio desta multidão, vestidos com vestiduras brancas, parados diante do trono de Deus. Se cremos que Cristo derramou seu santo e precioso sangue até a morte, então com certeza João também nos viu no meio desta multidão, vestidos com vestiduras brancas, para cantar ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que morreu e ressuscitou, pertence à nossa salvação. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário espírito. Amém. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente reconhecemos e confessamos que os nossos pecados são graves e numerosos e que, embora teus juízos tenha castigado o mundo perverso que nos rodeia,
não retornamos ao caminho da justiça. Pelo contrário, muitas vezes negligenciamos o uso dos meios da graça e desprezamos a tua misericórdia em Cristo. Mesmo assim, continuas a ser para conosco um Deus misericordioso, cheio de compaixão e paciência, porque não tens prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta do seu mau caminho e viva. Concede paz e segurança ao teu pequenino rebanho, aqui e em todos os lugares. Preserva-nos e proteja-nos para que a praga da pandemia do Covid-19 não tenha poder de ação sobre nós. Ó Senhor Jesus, a promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá, não mais ouviremos o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Guarda-nos, ó Deus eterno, para que estejamos preparados para o dia em que Jesus voltará como Rei para julgar todas as nações. Enquanto aguardamos a tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa de nossa fé. Estende a tua mão curadora aos doentes, tua presença aos solitários, tua coragem aos que vivem com medo e a tua esperança aos desesperados. Permita que todos nós que cremos em ti, ó Cristo, possamos estar no meio da multidão, vestida com vestiduras brancas, e possamos te glorificar e te adorar diante do teu trono celeste, para todo sempre, quando estivermos na tua companhia, no novo céu e na nova terra. Até chegar a nossa hora derradeira, guarda-nos na fé e esperança. Isto nós te pedimos, e sobre todas as bênçãos recebidas, nós agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.